Bom dia, meus amigos, graça e paz para todos. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos escolher o texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, que diz o seguinte: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi pregou os espíritos em prisão. Somente até aqui, para a nossa meditação. Nós queremos começar aqui com uma pergunta, com base nesta leitura. Será que esse texto ensina realmente que Cristo, entre sua morte e ressurreição, foi até as almas desencarnadas, aos espíritos dos mortos, e pregou-lhes o Evangelho? O que você acha? Esse texto, ele é um dos mais debatidos na Bíblia Sagrada. E em cima desse texto nós vamos trabalhar. E a minha posição que eu defenderei aqui é que realmente esse texto ensina que Cristo, de fato, entre sua morte e ressurreição, pregou o Evangelho, no grego Evangelion, aos mortos. Esse texto, vou ler mais uma vez, ele diz exatamente isso. Vamos lá. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi pregou os espíritos em prisão. O que é que esse texto está dizendo? O texto está dizendo que Cristo morreu na carne. Ou seja, enquanto ele estava morto na carne, é isso que o texto está dizendo, enquanto Cristo estava morto na carne, no Espírito ele estava vivo. Aqui no Espírito, conforme comenta o Dr. Russell Norman Champlin, no seu Novo Testamento Interpretado, ele diz que o Espírito aqui não é o Espírito Santo que está em questão. O Espírito em questão aqui é o Espírito de Cristo, o Espírito que todo homem tem, o Espírito humano. E o que o texto está dizendo aqui é exatamente isso. Cristo na carne foi morto, mas no Espírito, estando vivo, foi nesse mesmo Espírito que estava ele vivo, consciente, foi e pregou aos espíritos em prisão. E por espíritos em prisão nós entendemos aqui os espíritos dos homens que foram mortos. E de acordo com a leitura do texto, você quer saber, na questão aqui, o que foi que veio à tona, o que foi que veio na mente do autor sagrado, quem eram essas pessoas que ouviram o Evangelho? Para o autor sagrado, essas pessoas foram pessoas que pereceram no dilúvio. Veja o que diz o versículo 20. Os quais, noutro tempo, vamos entender, Cristo pregou para pessoas não do seu tempo, mas para pessoas que viveram em outra época. Que época? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então o autor deixa claro aqui que Cristo pregou o Evangelho àqueles que morreram na época do dilúvio. Cristo não estava pregando o Evangelho para pessoas da sua época. O texto aqui deixa bem claro que as pessoas que ouviram o Evangelho foram pessoas que viveram em outro tempo. Que tempo? Nos tempos do dilúvio. Aí você pergunta, professor, então Cristo só pregou para os diluvianos, para aqueles que pereceram no dilúvio? O texto não pretende levar por essa via. O texto aqui está dando como exemplo da justiça de Deus e da misericórdia de Deus duas coisas. Por justiça nós entendemos o dilúvio. O dilúvio é um exemplo da justiça de Deus, que levou muitos à morte. E por misericórdia nós entendemos a descida de Cristo ao Hades, que pregou o Evangelho, que levou a esperança àqueles que pereceram no dilúvio. É isso que o autor tem em mente. O texto não está trabalhando aqui o que muitos poderiam argumentar. Então, somente aqueles que pereceram no dilúvio ouviram o Evangelho. Ora, pela lógica, todos os homens, até o momento que Cristo desceu ao Hades, todos os homens ouviram o Evangelho. Acontece que o autor
deu como exemplo de juízo, de justiça divina, de juízo, o dilúvio. Então veio à mente dele aqui aqueles que pereceram no dilúvio. Mas é óbvio que se a gente fosse perguntar para o autor da carta de Pedro, e somente aqueles que pereceram no dilúvio ouviram o evangelho, com certeza ele ia responder não. Todos aqueles que tinham falecido ouviram a pregação do evangelho por Cristo. E é assim que entende Clemente de Alexandria. Eu fiz alguma anotação aqui, por exemplo, em Clemente de Alexandria, livro Estromata, livro 6, capítulo 6, Clemente diz que Cristo foi ao Hades e pregou o evangelho aos mortos. Justino de Roma também, no seu diálogo com Trifão, capítulo 72, ele também vai dizer para a gente que Cristo pregou o evangelho aos mortos. É nos oráculos sibilinos, livro 8 e 410 e 411, os oráculos também ele narra a descida de Cristo ao Hades. A descida de Cristo ao Hades também para pregar aos mortos está em Atos 22, 25 a 27, Romanos 10, 7, Efésios 4, 8 a 10. Tertuliano, no seu tratado sobre a alma, capítulos 7 e versículo 50, ele também fala da descida de Cristo ao Hades. Orígenes, no seu livro Contra Celso, também traz sobre a descida de Cristo ao Hades. Irineu de Leão também ele fala sobre a descida de Cristo ao Hades. Então, quase todos os pais da igreja e os pais ortodoxos, eles faziam menção à descida de Cristo ao Hades. E todos eles acreditavam que Cristo pregou realmente o evangelho aos mortos. Então, este texto que eu estou lendo aqui, queridos, que eu li, eu vou ler mais uma vez para você aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, ou seja, no Espírito também foi pregou os espíritos em prisão. Esse texto aqui, ele é uma refutação àqueles que pregam o sono da alma, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outros, que dizem que o homem, quando está morto, está dormindo, ou seja, não existe. Eles dizem que o homem está em total inércia. Só que esse texto aqui, ele é uma refutação. A simples leitura desse texto aqui mostra que os homens, na verdade, eles não se encontram em inércia. De acordo com o que lemos nesse texto aqui, de acordo com o que lemos, Cristo foi até as almas dos mortos. Cristo foi até aos habitantes do Hades e lhes pregou o Evangelho. Aqui nós vamos ler aqui 1 Pedro 4, 5, 6, que diz: os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Olha, atente bem para essa palavra, vivos e mortos. Vivos na carne, mortos na carne. Então vamos lá. 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Aqui mortos, aqui são mortos na carne. Há aqueles que dizem que devemos entender a passagem da seguinte forma: o evangelho foi pregado também aos que agora estão mortos. Ou seja, eles entendem que aqui se trata de mortos espirituais, mortos morais. Mas na verdade não é isso. O texto está falando de mortos, de pessoas que, mesmo estando mortos na carne, mas no seu espírito, lá no Hades ou no Sheol, eles ouviram a pregação do Evangelho. Então aqui nós temos duas coisas muito claras. Primeiro, que Cristo desceu ao Hades, que Cristo estava consciente, que Cristo pregou o Evangelho. E a outra coisa é que esse texto é um dos textos mais claros sobre a imortalidade da alma. Aqueles que pregam que a alma dorme, que a alma é destruída juntamente com o corpo, aqueles que pregam que o homem quando morre, morre no seu inteiro, na verdade eles estão pregando uma coisa que o Novo Testamento não ensina. Na verdade a Bíblia não ensina isso. Principalmente o Novo Testamento não ensina que o homem é destruído. Você pode ver a parábola do rico e do Lázaro no capítulo 16 de Lucas, que lá mostra o rico sofrendo tormentos após sua morte. E nós vemos também aquele mendigo sendo consolado. E esse texto que eu acabei de ler aqui de 1 Pedro 3, 18 a 20, ele é um texto muito claro em favor da crença na imortalidade da alma. Eu não estou aqui trabalhando o texto de acordo com a minha fé. Eu quero aqui logo lhe dizer uma coisa.
Eu vou ser muito claro para você. Para mim, tanto faz, como tanto fez, se o homem tem uma alma mortal ou imortal. Eu quero lhe dizer que isso não é um cavalo de batalha para mim. Quero ser muito franco para você. Para mim, tanto faz como tanto fez. Se o homem é mortal ou ele é imortal, se ele tem uma alma ou não tem uma alma, para mim vai dar na mesma. Agora, a minha preocupação única é interpretar o texto corretamente. E o texto está ensinando claramente que os mortos ouviram a pregação do Evangelho. Logo, se os mortos ouviram a pregação do Evangelho, os mortos estão conscientes. O texto também não está ensinando que foi Enoque quem pregou o Evangelho. Porque há aqueles que dizem que a narrativa aqui, ela, na verdade, toma por base o livro de Enoque. É bem verdade que no livro de Enoque, Enoque foi até os anjos caídos e lhes proclamou a sentença. O livro de Enoque, de fato, diz que Enoque foi até o Hades, até ao Sheol, e pregou aos espíritos angelicais. Só que o texto aqui não está falando da descida de Enoque ao Hades para pregar a anjos caídos. Os espíritos em prisão aqui não são anjos caídos. Lá no livro de Enoque é, mas aqui não são anjos caídos. Espíritos em prisão aqui são espíritos de pessoas, de homens, que morreram, cujos espíritos foram lançados no Hades e estão conscientes. O que o texto está dizendo é que Cristo, após sua morte e antes de sua ressurreição, em espírito, ou seja, em forma simplesmente de espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, pregou aos mortos. É isso que o texto está dizendo. O texto de forma nenhuma aqui está falando da descida de Enoque ao Hades. Não. Quem desceu foi Cristo e não Enoque. O texto aqui está falando da morte de Cristo e da descida de Cristo ao Hades. Não está falando de Enoque. Prova é que eu vou ler aqui para você o versículo 18. Pois também Cristo morreu. Veja bem, Cristo morreu, ou seja, esse personagem que desceu ao Hades, desceu morto na carne. O que não aconteceu com Enoque. Lá no livro de Enoque, Enoque desceu vivo ao Hades. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui está falando o quê? Que aquele que desceu ao Hades, desceu vivificado no Espírito, mas ele estava morto na carne. Não pode ser Enoque, porque a narrativa de Enoque, o profeta, que pregou aos espíritos angelicais, ele pregou, mas como vivo, ele não passou pela morte. E o texto aqui está dizendo que aquele que pregou aos espíritos em prisão passou pela morte física. E quem está em foco aqui é Cristo e não Enoque. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.